Então, primeiro intervalo aqui, deixa eu dar um zoom para melhorar aqui, ampliar um pouco esse nosso diagrama. Então, esse aqui é o nosso diagrama. Puxar um pouquinho mais para aqui. Aqui ele está bem grande. Então, vamos fazer F1 da operação no intervalo 1. F1, certo? O que é F1? É delta M da operação no intervalo 1 dividido pelo C K mais 1 da operação, que é esse aqui, que é 50. 50, só confirmar aqui. É 50. Que é 50 menos, dividindo, né? O valor do intervalo da água da concentração da água que eu vou usar. Bom, aqui a gente já viu que a gente não tem outra alternativa. A gente vai usar água pura, então a concentração é 0. Ok? Então a gente não tem muito o que fazer aqui. A gente vai usar água pura. Então, se nós formos fazer aqui para essa operação, então vai ser M11, quanto é que M1? 2,5, dividido por C2, né? Então aqui a gente tem C2 menos o intervalo aqui, que é 50. E a concentração d'água que a gente vai usar nesse intervalo é 0. Menos 0. Vezes 10 na 3 aqui para escalonar. Certo? Isso aqui é 50 toneladas hora. Agora começa a aparecer coisas interessantes. Ou seja, eu vou usar aqui nesse processo 50 toneladas hora de água fresca. É isso que nós estamos calculando. Quanto de água fresca eu vou usar, eu vou trocar massa. Certo? Então, note que a minha quantidade total de água que eu calculei pelo meu pint é 56,67. Na primeira etapa do processo 1, né, na primeira intervalo do processo 1, eu já usei 50, então sobrou para os próximos, todos os outros equipamentos, 6,67. Certo? Então no primeiro equipamento eu já esgotei quase toda a minha água disponível, que é a água que eu calculei lá pelo diagrama de intervalo de composição ou pelas curvas limites de composição lá no meu gráfico. Ok? Então, e aqui a gente vê que teoricamente a gente usaria 50 toneladas hora, fecha com a quantidade de água que eu vou usar, de água fresca que eu vou usar. Ok? Então começa a aparecer já coisas interessantes aqui. Primeiro, eu já vou sabendo, depois que eu vou fazendo as conexões, já vou sabendo quanto de água eu vou usar. Como é que eu represento isso graficamente? Então tá aqui, né? Resultado do cálculo. Como é que eu represento isso graficamente? Então eu pego e divido a minha operação de uso de água, né? E coloco aqui a concentração final dessa corrente, que é 50. E a concentração inicial, ela chega a 0 ppm e sai a 50 depois dela trocar massa por aqui. E lembra que nós fizemos umas listrinhas tracejadas lá? Então nós vamos repetir elas aqui. Então está aqui nossa listinha tracejada, representando a conexão de uma corrente de água com essa minha operação nesse intervalo, certo? E aqui o que sobrou de água para ser usado pelos outros processos. Agora surge a dúvida, será que esse 6,67 vai ser suficiente para atender as demais operações? Nós temos mais duas para ser atendidas. E vocês vão ver que vai ser sim, porque o método garante isso. Ok? Então o que eu quero mostrar aqui, cada vez que a gente faz uma conexão de água pura com o equipamento, a gente representa uma linhazinha tracejada. Okay? Então a próxima etapa é desenhar o que a gente está tendo. Então, ir representando pouco a pouco então, uma conexão de água fresca, que é o que a gente representou aqui, né? Então a água fresca é usada na primeira operação, no primeiro intervalo. Então eu represento isso assim através de caixinhas, como se fosse um diagrama de processos simplificado. Então a água fresca aqui, em 50 toneladas por hora entrando a 0 ppm e saindo a mesma vazão, essa água contaminada a 50 ppm. Note que essa parte aqui é a operação 1 no intervalo 1. Intervalo 1. Não é toda a operação, porque essa operação vai de
da concentração 0 até a concentração de 75, certo? Então, se nós olharmos aqui no diagrama, né, então a operação toda é isso aqui, e a gente fez só no primeiro intervalo. Mas nós vamos continuar. A próxima etapa é fazer a operação no intervalo 2. Okay? Então, à medida que a gente vai fazendo as conexões, a gente vai representando isso por diagraminhas de bloco. Próximo passo é calcular essa parte aqui do diagrama, ou seja, a vazão da operação 1 no intervalo K, que é 2. Então, a mesma coisa, eu vou usar ΔM no intervalo, que é isso aqui que a gente já calculou lá inicialmente. C3 aqui é o CK mais 1, né? Ou seja, o limite do intervalo, que é 75. Vou puxar aqui para o lado para a gente ver. Aqui é o 75, certo? Menos o CW12. O que é o CW12? É a concentração da água que a gente vai usar. Mas qual água a gente vai usar? Vamos para nossas regrinhas. Ver se a gente se lembra das regrinhas aqui. Então, reusar a água do mesmo processo do intervalo anterior. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem água do mesmo processo aqui. Então, a gente tem aqui 50 toneladas hora. Aqui. Né? Então, a gente já tem água aqui. Então, a gente vai usar essa água aqui. Okay? Então, essa água que sai de 50 ppm vai ser cedida para a segunda etapa do processo, o segundo intervalo do processo, e vai sair a 75 ppm, certo? Então já o primeiro critério de reaproveitamento de água foi atendido. Claro que isso não tem muito sentido físico na planta, né? Mas é só um artifício, como eu falei anteriormente, para a gente traçar as regras de reaproveitamento. Então aqui nós garantimos, né? Então aos poucos nós vamos fazer. Então no segundo intervalo, então a gente sabe que a gente vai usar a água do intervalo anterior. Se a água do intervalo anterior está 50 ppm, aqui vai ser 50 ppm. Isso vai dar 1,25, que é esse valor aqui, dividido por CK mais 1, que é 75, menos a concentração no intervalo de concentração de água que está entrando, que é 50. Isso vai dar também a 50 toneladas por hora. Ou seja, essa água aqui que entra a 50 toneladas hora, ela vai atender o primeiro intervalo, certo? E a segunda parte do intervalo vai vir do intervalo anterior, ou seja, eu não vou precisar adicionar mais água. E isso atende a quantidade de água que eu calculei lá no início, a vazão limite de água. Note que é a vazão limite de água, não a vazão limite de água fresca. Ok? Bom, então essa operação aqui está finalizada. Nós já alocamos a água que nós precisaríamos para ela. Vamos para a próxima operação. Então, vou mostrar aqui como é que a gente representa isso graficamente. Então, graficamente a gente representa assim. Certo? Então, que essa mesma quantidade de água aqui começa a 50, entra a 50 e sai a 75. Com a linhazinha tracejada aqui, como a gente viu anteriormente. E a gente vai depois para o desenho do diagrama de processo, né? Que é a segundo intervalo, intervalo 2, operação 1, intervalo 1, operação 1. Então, a operação 1 já fez todo o uso de água, né? A gente pode ver isso pelas vazões, que já foram todas usadas, e pela concentração inicial e final, que é atendida conforme a tabela de oportunidades que nós vimos. Então, o processo 1, o uso de água dele está encerrado. Ele pode ceder água para outros processos ainda, certo? Fazendo um reaproveitamento. Isso sim. Mas ele não vai usar mais água. Próxima etapa agora, né? Nós finalizamos essa corrente aqui. Vamos para o processo 2. Certo? Então, o processo 2 ele começa nesse intervalo. Então, FK é 2,2, né? Operação intervalo, então intervalo, né? E ele começa em 50 ppm aqui do lado esquerdo e esse intervalo acaba em 75 ppm.
Então, o M22 a gente já calculou anteriormente, esse 0,5 aqui. Então, vamos fazer 0,5 dividido pela concentração do intervalo seguinte dessa operação, que é 75, menos a concentração de água, concentração da água que vai ser usada. Qual água que vai ser usada? Vamos lá para as regrinhas para nós ver. Vamos ver aqui. Então, temos água do mesmo processo no intervalo anterior? Não, não temos, que é a primeira parte, o primeiro intervalo do processo. Temos água para ser reusada de outros processos? Vamos ver se temos aqui. Temos água para ser reusada de outros processos. O que acontece aqui? Então, a água que nós temos aqui, desse processo aqui, desse intervalo, é toda usada aqui. Então, 50 sai daqui e é usada aqui. Então, não temos água sobrando. Então, não temos água para ser usada de outro processo. E a próxima regra é usar água fresca. Então, como essa aqui não é atendida, nem essa é atendida, vamos usar essa aqui. Então, vamos usar água fresca. Certo? Então, 0,5 vezes menos a concentração de água fresca. Então, meu C22W, que é a concentração da água que eu vou usar, vai ser de água fresca, que vai ser 0. Então, isso aqui é 0,5 vezes 10 na 3 dividido por 75, que dá 6,67. Ok? Coincidentemente, esse 6,67 é exatamente o que sobrou de água. Certo? Coincidência, magia? Não, isso é o método que garante que a concentração mínima de água usada, né, vai atender a demanda de todos os processos. Bom, se eu tenho 56,67, já usei 50 aqui, 6,67 vai ser usado aqui, isso quer dizer o quê? Que esse equipamento aqui, ó, não vai ter água fresca disponível para ele. Ok? Ele vai ter que usar água de reuso, depois nós vamos ver mais adiante. O que condiz com a teoria, porque se nós formos ver na teoria, o pint está exatamente aqui, ó, acima do pint, reuso. Abaixo do pint, água fresca. Certo? Então, esse cara aqui não é candidato, que está acima do pint, a operação 3 não é candidata a receber água pura, vai receber água de reuso de algum desses equipamentos aqui, desse ou desse. Certo? A teoria nos diz isso. Então aqui a gente vai usar 6,67 toneladas hora de água. Mas olha só que interessante, do 6,67 ele vai atender a concentração, a vazão nesse intervalo aqui, porém se nós formos ver, essa operação precisa de 20 toneladas hora de água. Vai faltar água. Então, 6,67 atende essa primeira parte do processo aqui, que exige no processo. Mas a segunda parte, certo? Vamos ver se essa segunda parte é o 6,67. Se for, ótimo, eu posso reusar toda a água desse equipamento aqui. Mas a gente sabe que a gente vai precisar de 20 toneladas hora para esse processo aqui. Então, 6,67 já não atende. Então, eu vou ter que pegar água do outro processo. Quem vocês acham que vai ser usado nesse processo? Essa água aqui no segundo intervalo. Mas vamos acabar os cálculos do primeiro intervalo aqui, vamos representar isso graficamente primeiro. Então a gente representa isso graficamente com linhas tracejadas, né? Então a gente pegou aquela água que sobrou aqui, fizemos o tracejado aqui, certo? Então representamos uma conexão de água fresca no primeiro intervalo da operação 2. Que é o intervalo 2 do diagrama. O intervalo 2 do diagrama é o primeiro intervalo da operação 2. Certo? Que é aqui, ó, F22, M22. Operação 2, intervalo 2 geral. Que então fizemos aqui uma conexão de água com a operação 2. Só que esse aqui é a primeira parte da operação 2. Certo? Então é o intervalo 2, que é a parte 1 da operação 2, que entra essa vazão, essa concentração, e sai essa concentração nessa vazão. Ok? Então vamos para a próxima etapa, que é, lembrando aqui antes disso, né, que ó, aquilo que eu falei antes, o pint está aqui, operação e operação 2 estão no intervalo de 0 a 75. Então a água fresca eu já usei toda aqui nesse intervalo, certo? Acima do pint está a operação
Tá, operação 3, então nesse intervalo aqui eu vou usar água de reaproveitamento e não vou usar a minha água fresca, eu vou usar só na primeira, só abaixo do pinte. Certo? Lembrando aqui do gráfico. Então a próxima etapa aqui é fazer essa parte aqui, ó, que é o F23, operação 2, intervalo geral 3. Ok? Então nós vamos pegar M23, que é esse aqui, que é 0,5, dividido por C4, a concentração do intervalo superior, que é 100, menos a concentração da água que eu vou usar. Mas qual que é a concentração de água que eu vou usar? O que vocês acham? Vamos ver qual água que eu vou usar. Então, vamos às regras. Então, qual que diz a regra? Reusar a água do mesmo processo do intervalo anterior. Então, tenho água do intervalo anterior? Sim, tenho. Que está aqui, ó. Tem 6 toneladas, 6,67 toneladas desse intervalo, né? Só que, aqui, então, vamos fazer aqui a concentração do intervalo anterior é 100 menos 75. Ok? Que é final desse intervalo aqui, certo? E se eu multiplicar isso por 10 na 13 e fizer os cálculos, eu vou ver que eu preciso, na verdade, de 20 toneladas hora. Só que eu tenho o intervalo anterior, quanto? Só 6,67. Então vai me faltar 13,3 mais ou menos, 3,33 toneladas de água que eu não tenho no intervalo anterior. Que eu não tenho essa quantidade do intervalo anterior a 75 ppm. Então, de onde é que eu vou tirar essas 13,33 toneladas desse intervalo aqui, ó, desse processo, desse intervalo? Então, vou usar 13,33 desse equipamento, que atende, né, porque ele tá, a saída dele é 75 ppm, 6,67 do anterior aqui, que vai complementar minhas 20 toneladas hora que eu preciso, tanto para cá quanto para o segundo intervalo aqui. Ok? E como é que eu represento isso quando eu faço um reaproveitamento do processo? Então vamos ver, já estou fazendo um reuso aqui, ó. Então parte da água vai ser água fresca aqui, e parte da água vai ser água de reuso, ou seja, a água aqui desse equipamento que vai para cá. Nós representamos isso da seguinte maneira. Então nós fizemos aqui uma flechinha, né? Então nós estendemos aqui, fizemos uma flechinha. O que eu quero dizer? Que na saída desse intervalo aqui, que está 75 ppm, desse processo que está nessa concentração, eu vou ceder 13,3 para o próximo processo. Ok? Por quê? Porque eu não tenho água suficiente, não tenho 20 toneladas hora suficiente desse processo, do mesmo processo no intervalo anterior. Ok? Então eu represento isso através da flechinha, vou ver como é que a gente representa isso no diagrama. Então no diagrama aqui, ó, primeira parte do intervalo, que é o intervalo 2, né? Que é o F2, 2, aqui é o F2, intervalo 3. Né? Então, o que sai da operação 1, né, a 75 ppm, se mistura com o que sai do intervalo anterior do processo 2 para atender, que sai 13, né? Aqui sai 6 e atende os 20 que eu preciso na mesma concentração. Essa aqui sai 75 e essa aqui sai 75 para atender na operação 2. Note que, como mais uma vez eu vou destacar, dividir um equipamento por operação só é válido pensar nisso nesse método, né? Na prática, o equipamento industrial não vai estar dividido em 2, certo? Mas depois a gente vai ver o que a gente vai fazer para juntar essas operações e deixar mais parecido com o equipamento industrial. Isso aqui é só um artifício do método, ok? Então agora vamos para o próximo equipamento, né? Operação 3, intervalo 3, estamos aqui. Notem que, vamos lembrar, o pinte está aqui. O pinte está aqui,
A quantidade de água fresca já acabou, nós usamos ela na operação 1 e na operação 2, ou seja, para atender essa demanda de água aqui, 20 toneladas hora, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar água de reuso, ok? Certo? Então, por quê? Porque já acabou a água, certo? E porque eu estou acima do pint. Ok? Então, vamos para os nossos cálculos aqui. Então, a carga máxima do equipamento 3, no intervalo 3, é dado por 0,5, né? Deixa eu pôr 10 na 3 aqui, para escalonar. O intervalo superior, a concentração superior dessa operação nesse intervalo é essa aqui, que é 100, menos. Quanto vai ser o meu CW e K? Aqui no caso 3,3, bom, vai depender da concentração d'água que eu vou usar. Vamos voltar para os nossos critérios para lembrar deles. Então, primeira etapa, reusar a água do mesmo processo no intervalo anterior. Bom, esse processo começa nesse intervalo, então não tem água do intervalo anterior. Segundo, reusar a água de outros processos. Vamos ver se a gente tem água de outros processos para ser reusado. Então, essa água aqui, desse processo, tem que entrar em qual concentração? Essa água aqui tem que entrar na concentração de 75 ppm. Nós temos algum processo cuja concentração final de saída é 75 ppm? Temos esse processo aqui, entra 0 ppm e sai a 75. Então, ele pode ser usado aqui. Então, nós temos água para usar ali. Então, a concentração aqui, CW33, vai ser a concentração que eu tenho de água disponível, que é 75. Isso vai dar, como resultado, 20 toneladas hora. Ok? Uma coisa interessante é, nós temos 20 toneladas hora sobrando desse equipamento para passar para esse. Note que nós temos 50, nós já cedemos 13 para esse. Quanto sobrou de água para ser reaproveitado? Temos o suficiente? 50 menos 13,3. Sim, temos água suficiente, temos as 20 toneladas suficiente para ceder desse processo para essa operação nesse intervalo. Ok? Então, tudo isso tem que ser visto, né? Porque eu posso ter vários candidatos aqui, né? Posso ter mais de uma corrente aqui que atenda as concentrações, mas as vazões delas podem ser mais baixas. Aqui eu posso ter, por exemplo, nesse equipamento aqui, nessa operação eu posso ter 10, aí não vai atender. Aqui eu posso ter 15, também não vai atender. Essa eu tenho 50, atende. Ok? E se esse processo já cedeu água para outros equipamentos, eu tenho que fazer subtração para ver quanto que eu tenho água sobrando. Ok? Então a gente já descobriu que a gente precisa de 20 toneladas horas de água, a gente já viu que concentração a gente vai precisar, a gente já viu quem é o candidato para fazer o reaproveitamento. Certo? Então como é que a gente vai fazer? Aqui está calculado, né, 20 toneladas hora, a gente vai fazer a gente vai ampliar aqui, ó, vai fazer mais uma flechinha dizendo que o equipamento 1 vai ceder 20 toneladas hora na concentração de 75 ppm para a operação 3. Que no intervalo entra a 75 e sai assim. É isso que está desenhado aqui. Note que é interessante a gente ir montando aos poucos o diagrama de bloco, senão a gente vai ter um monte de flecha ali e a gente vai acabar se confundindo. Então, como é que eu desenhei aqui? Então, a operação 1 cedeu 13 toneladas para o processo 1 e cedeu mais 20 toneladas a 75 ppm para o primeiro intervalo da operação 3. Certo? E esse intervalo sai a 20 toneladas hora a 100 ppm. Mas não é toda a operação tem mais um pedaço. Ok? Note que a operação 2 a gente já finalizou ela, né? Então a gente já sabe em qual vazão é a final dela e qual a concentração. A operação 1 a gente já sabe quanto vai ser a concentração final dela, né? Sobrou da operação depois de ceder 13,13 depois e 20 toneladas hora, sobrou 16,67, que é o que vai para o nosso efluente ou para a nossa estação de tratamento. Então vamos para a última etapa,
do nosso diagrama, que é montar a vazão do processo 3 no intervalo 4. Então, como é que a gente monta? Pela formulazinha M34 aqui, é 0,5, dividido por C4, né, concentração do intervalo aqui, que é 125, menos C34, concentração de água no intervalo no intervalo 4, operação 3. Só que agora a gente vai ver que água que a gente vai usar aqui. Então vamos de novo para a nossa regrinha. Nossa regrinha é, vamos lá ver, primeira regra, reusar a água do mesmo processo no intervalo anterior. Eu tenho água de processo no intervalo anterior? Tenho. Né? Tem aqui, então aqui eu tenho 20. Tem 20 aqui, que vai ser reusada do processo anterior nesse intervalo. Então eu tenho água na concentração de 100 ppm. E eu vou fazer esse cálculo aqui, vai dar 20 toneladas por hora. E vai fechar, então que eu tenho de 20, eu vou precisar de 20 toneladas aqui, e essas 20 vão vir daqui. Nota que, por exemplo, nesse intervalo aqui, eu precisei de 20, mas parte veio do intervalo anterior e parte veio desse processo. Ok? Aqui os 20 que eu precisei não veio de água fresca, veio desse processo também. Ok? Então, a gente tem que estar atento de onde que a gente vai usar essas águas. No final, nós vamos chegar, né, aqui, 20 toneladas hora, daí a gente vai fazer a representação da conexão aqui. Então a gente estica essa flechinha aqui, né? Faz mais uma conexão aqui, onde eu mostro que eu estou reusando água do intervalo anterior. Então no final eu vou ter essa vazão aqui do meu efluente, depois que juntar todas essas vazões aqui, juntar tudo, então a vazão vai ser a mesma, né? E a concentração vai ser ponderada por essas vazões. Eu posso calcular isso na mão depois que eu tenho esse dado aqui, ou posso pegar lá da curva limite de composição, que eu também consigo tirar aquele valor. Lembra de fazer aquelas rebate o ΔM lá na concentração final, na ΔM final, e rebate no eixo das concentrações. Ok? Tem que dar esse valor aqui, certo? Então, por fim, né, eu finalizo com o passo 11 o diagrama parcial. Então, coloco aqui a última operação no último intervalo. Ok? Conforme nós falamos anteriormente, né, a gente viu que dividir operações e equipamentos por intervalo não tem muito sentido físico na prática industrialmente. Então, essa operação aqui está dividida no meio, né? E esse artifício nós usamos unicamente, né, para atender as cargas mássicas de composição nos equipamentos por intervalo, certo? Ela não tem sentido físico. Então, na prática, nós chegamos num diagrama final, onde nós fazemos como? Nós juntamos as operações. Então, isso aqui vai ser uma operação única, certo? Isso aqui vai ser uma operação única, certo? Mas vamos pensar aqui o seguinte, olha só, como é que eu vou juntar a operação 2? A operação 2, parte dela recebe água fresca e parte dela recebe água, né, de reuso do outro equipamento. Na prática, o que vai acontecer? Eu não vou fazer um furo no equipamento físico para colocar água na metade do equipamento, né? Então, o método nos garante que se nós colocarmos essa água aqui, nós vamos atender essa carga mássica da operação como um todo, certo? No intervalo. Então, ou seja, eu sempre posso juntar as operações e se eu estiver adicionando alguma corrente entre os intervalos da mesma operação, eu posso fazer essa adição, após juntar, colocar essa água no início, certo? Porque note que a operação 2, ela não precisa de água a 0 ppm. Quando nós juntarmos essa água a 75 ppm com essa água a 0 ppm, nós vamos chegar numa concentração que atende a concentração mínima de entrada de água da operação como um todo, que é 50 ppm. Ok? Então, aqui, ó. Então, na operação 1, juntei as operações, né? O que eu fiz aqui? Juntei essas duas operações. Aqui. A operação 1 ficou assim. A operação 3 ficou assim. E a operação 2, como é que ficou? Ficou uma mistura de água fresca com água de reuso aqui. Com essa água de reuso. Ok? Que está
75 ppm a 13 toneladas. Então, revisando o que a gente ia ver hoje, né? Então, um guia para vocês fazerem um resumo de vocês, né? Revisando os objetivos iniciais. O que a gente fez hoje? A gente fez a síntese de rede de reaproveitamento de água com contaminante. Então, primeiro, a gente representa as operações e correntes de água fresca, conexões. Depois a gente tem as regras para conexões e reaproveitamentos. Você se lembra quais são as regras? Né? Como é que são as regras? Como é que eu faço para calcular o C e KW? Né? Que concentração que eu vou usar? Tem aquelas 3 regrinhas, né? Que são elencadas por ordem de preferência. Eu faço o diagrama inicial e o diagrama final. Ok? Tentem escrever as regras e colocar as fórmulas que vocês se lembram no resumo de uma página frente e verso de vocês. Ok? Nas próximas aulas, como eu falei, vamos resolver esses 3 exercícios, né, os exemplos clássicos que a gente vem trabalhando. Vamos fazer um caso na aula, nós estamos na aula 4, né, na aula 5 a gente vai resolver os exemplos, na aula 6 nós vamos resolver quando eu tenho fontes com qualidades de água diferentes. Quando é que eu tenho isso? Por exemplo, geralmente em indústrias de processos, né, eu tenho águas com custo menor, com custo maior, que exigem menos pureza, equipamentos que exigem mais pureza. Então eu tenho fontes de água, tem água desmineralizada, água clarificada, água potável, né? Então cada uma dessas águas precisa de uma qualidade diferente com custos diferentes. Então eu vou usar água mais barata, mais adequada ao meu processo. Isso que eu chamo de múltiplas fontes de água. E elaboração de rede de reaproveitamento de água quando eu tenho regeneradores, né? Lembrar o que é um sistema de reuso com regeneração. Lá na nossa segunda aula, na primeira e segunda aula, nós fizemos essas definições. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.